Não deixe o samba morrer. E o Marapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Bom dia, oficialmente falando. Tudo jóia? Tudo bacana? 100% mil por hora? Então, tá massa. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Como você sabe, o canal das paródias ruins, muito ruins, né? Mas com um objetivo nobre: realizar a revisão dos conteúdos trabalhados nas nossas aulas de história. Beleza? A revisão de hoje, galera, é sobre os persas. E para falar sobre os persas, a paródia foi feita em cima da música do Bruno Marrone, Ligação Urbana. Certo? Vou cantar um trechinho da música aí para você, pagar mico aqui, cantar um pedacinho da música aí para você se recordar. Acompanha aí. Alô, amor, tô te ligando aqui de um orelhão. Tá um barulho, uma confusão, mas eu preciso tanto lhe falar. Depois das 6, tô te esperando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar, pra outra noite de aventuras. Essa aí foi um trechinho da música, né? Eu cantei. Você entendeu por que chama História Mal Cantada, né? Faz todo sentido, História Mal Cantada. Então, esse é um trechinho da música original do Bruno Marrone, Ligação Urbana. E a paródia foi feita em cima dessa música. Se você gosta da música, me desculpe, acabei de destruí-la, tá bom? Sofram aí com a paródia na tela. Alô, galera, se preparem pra mais um modão. Dessa vez é outra civilização. Sobre os persas vamos falar. Foi Ciro II que começou o império a unificar. Lutou contra a Média até os conquistar e depois expandir suas fronteiras. Foi ele que, como em uma brincadeira, outras terras acabou anexando. Mas mesmo com tanto poder, acabou morrendo. Assumiu Cambises, o seu filho, que com seu jeito de governar anexou outras terras distantes, inclusive o Egito. Cambises faleceu, Dário I entrou em seu lugar, e com uma vocação urbana, Persépolis mandou levantar. Cambises faleceu, Dário I entrou em seu lugar, e com uma vocação urbana, um sistema de correios mandou organizar. Alô, galera, se preparem pra mais um modão. Dessa vez é outra civilização. Sobre os persas vamos falar. Dário I conduziu os persas a seu apogeu, e pra melhor o império administrar, os sátrapas escolheu. Foi ele quem criou o Dárico e acabou se eternizando. Todos diziam: me rendo a você, pois estou temendo. Dário I ficou na saudade a Grécia a tentar conquistar. Xerxes assumiu, lutou, mas para os gregos acabou sucumbindo. Cambises faleceu, Dário I entrou em seu lugar, e com uma vocação urbana, Persépolis mandou levantar. Cambises faleceu, Dário I entrou em seu lugar, e com uma vocação urbana, um sistema de correios mandou organizar. Uou, uou, os correios mandou organizar. Uou, uou, as sátrapas pra administrar. Uou, uou, o Dárico pra comercializar. Uou, uou, contra os gregos não conseguiram guerrear. Alô, galera! Aô, boteco! Essa foi a paródia, sofrível como sempre, mas ela pode servir de roteiro aí para sua revisão do conteúdo, tá bom? O conteúdo, como eu já disse, os persas, essa é a nossa paródia, e agora vamos pegá-la ponto a ponto, vamos utilizá-la como um roteiro aí para nossa revisão. Começando então, acompanhe aí. Iniciando os trabalhos, começando a falar aí sobre os persas, né, galerinha? Você está acompanhando aí na imagem aí os persas, a nossa sala de aula. E para começo de história, então, vamos ao nosso famoso mapinha do Crescente Fértil, né? Crescente Fértil, essa região em verde, beleza? Primeiro ponto, então, esses carinhas chamados de persas, eles não se desenvolveram no Crescente Fértil propriamente dito. Eles se desenvolveram a leste do Crescente Fértil, mais precisamente onde hoje nós temos o atual Irã. Tá bom? Pegando a primeira parte, então, a primeira parte da paródia, você tá vendo aí, né? Irã é onde
Hoje nós temos o Irã, é onde se desenvolveu a civilização dos persas. Então vamos lá, primeira parte da paródia diz assim, ó. Alô galera, se preparem para mais um modão, dessa vez é outra civilização, sobre os persas vamos falar. Foi Ciro II que começou o império a unificar, lutou contra a Média até os conquistar e depois expandir suas fronteiras. Então, o início dessa historinha dos persas aí, galerinha, o início dessa historinha dos persas, que é o que nós vamos trabalhar aí nesse trecho destacado, o início da historinha dos persas, então, tem relação com esse reino da Média. O reino da Média e a Pérsia. Eu destaquei aí na tela, né? No início da história, então, o que acontece? O reino da Média é que dominava os persas. Os persas estavam submetidos ao domínio do reino da Média. Até que aparece um cidadãozinho chamado Ciro II e conquista o reino da Média. Esse Ciro II, então, é o cara que dá início à história do Império Persa. Só uma coisa interessante aí, galerinha. Você tá vendo aí, ó. Ciro pertencia à dinastia dos Aquemênidas. Por que eu tô chamando a atenção para isso? Porque a prova do Enem, algumas questões de vestibulares, podem fazer referência aos persas como os Aquemênidas e não os persas. Por quê? Porque os Aquemênidas formaram a dinastia mais importante desses persas. O que significa dinastia mesmo? Uma sequência de governantes dentro de uma mesma família. Então não se esqueça, se deparou com alguma questão aí, lá está fazendo referência aos Aquemênidas, essa questão está fazendo referência aos persas, tá ok? Caminhando então, vamos à segunda parte da paródia, você está acompanhando aí na tela, né? A segunda parte da paródia diz assim, ó. Foi ele que, como em uma brincadeira, outras terras acabou anexando, mas mesmo com tanto poder acabou morrendo. Ele quem? O cara que nós acabamos de falar, né? O Ciro. O Ciro conquistou o reino da Média e expandiu as fronteiras rapidamente. Na sequência, assumiu Cambises, é o nome do cara mesmo, o seu filho, que com seu jeito de governar anexou outras terras distantes, inclusive o Egito, galerinha. E aí, então, nós vamos falar sobre essas conquistas aí. Acompanhe aí no mapinha para você ter uma noção do tamanho desse Império Persa. Essa aí é a máxima extensão territorial do Império Persa, galerinha. Em território, ele rivaliza com o Império Romano tranquilamente. Então, essa regiãozinha em rosa aí é a região inicial do Império da Pérsia. A região laranja foram as conquistas de Ciro, perceberam? O cara conquistou muita coisa mesmo, né? E aí o seu filho, então, Cambises, conquistou essa regiãozinha verde. E por fim, aparece o carinha chamado Dario, que nós vamos falar dele daqui a pouco, e conquistou essas regiões aí em lilás, em roxo. Esse Dario, por sinal, galerinha, ele conquistou pouca terra, mas no decorrer da paródia vocês vão perceber que ele foi o responsável por criar inovações que vão garantir uma estabilidade a esse Império Persa. Falando dessas conquistas persas aí, galerinha, eu aproveito para falar da Para falar da religiosidade dos persas. Essa religiosidade, galerinha, a religião dos persas é o zoroatrismo. Para esses carinhas existiam dois deuses, o deus do bem e o deus do mal, o Ahura Mazda e o Ahriman. E essa religião interfere nas conquistas dos persas. Vocês vão perceber isso daqui a pouquinho. Então esses caras acreditavam nesses dois deuses. E acreditavam que todas as pessoas tinham o dever de ajudar o deus do bem a vencer o deus do mal. E como que elas ajudavam? Praticando o bem. Então, nessa linha de raciocínio, os persas acreditavam que, conquistando boa parte do mundo conhecido então, né, eles estariam ajudando o Deus do bem, porque eles tinham uma política de tolerância em relação aos povos conquistados. Não sei se você lembra, mas aqui no canal tem uma videoaula sobre os hebreus. Se você quiser recordar aí sobre os hebreus, clica aqui nesse link. E existe uma relação entre esses hebreus e os persas, e isso vai demonstrar, né, essa política de tolerância dos persas. Os hebreus, galerinha, em um determinado momento da história, estavam presos na Babilônia, no chamado cativeiro babilônico. E aí os persas chegam, dominam a Babilônia e falam para os hebreus o seguinte, ó, fique tranquilo, calma, pode voltar lá para a sua região, pode voltar lá para a Terra Prometida, reconstrua o seu templo, viva de forma tranquila, só que você tem que pagar impostos para os persas.
Isso demonstra uma política de tolerância dos persas. E eles acreditavam que, agindo dessa maneira, eles estavam auxiliando o deus do bem, o Ahura Mazda, a vencer o Ahriman, o deus do mal. E eles seriam recompensados por isso, né? Teriam acesso ao paraíso. Por isso que eu disse, existe uma relação, então, entre as conquistas e a religiosidade dos persas. Agora sim, então, vamos à terceira parte da paródia. A terceira parte da paródia diz assim, ó: Cambises faleceu, Dario I entrou em seu lugar e com uma vocação urbana, Persépolis mandou levantar. Cambises faleceu, Dario entrou em seu lugar e com uma vocação urbana, um sistema de correios mandou organizar. Primeiro falando aí sobre essa cidade de Persépolis. A cidade de Persépolis, vocês estão acompanhando a imagem aí, galerinha, foi a capital construída, ordenada por Dario. Esse cara, esse Dario, olhou para as cidades, e não eram poucas as cidades, mas ele olhou para essas cidades e pensou, pô, nenhuma representa o nosso império, nenhuma é digna da nossa grandiosidade. Então, ele mandou construir uma outra cidade para ser a capital dos persas, para ostentar mesmo, para dizer, ó, nós somos os caras. E, pasmem, essa cidade não era habitada. Essa cidade de Persépolis, apesar de exuberante, ela só era utilizada em momentos especiais, em ocasiões de festas. Então perceberam, como eu disse, construíram uma cidade de fato para ostentar, para mostrar o poderio desses persas. Mas não foi só isso que o Dario fez não, galerinha. A outra parte da paródia diz, né, um sistema de correios mandou organizar. Vocês já vão entender aí essa historinha desse sistema de correios. É uma das inovações de Dario. Ele mandou construir a Estrada Real. O que é a Estrada Real? É essa linha vermelha que vocês estão vendo aí, né? Essa linha vermelha, essa Estrada Real, tinha aproximadamente 2.500 quilômetros. É muito chão, é muito chão. Lembrando que na época os caras não tinham carro, né? Os caras andavam a cavalo. Então essa Estrada Real, galerinha, ele mandou construir para facilitar a comunicação do Império. Com essa Estrada Real, esse imperador passou a ter olhos e ouvidos por todo o Império. A estratégia era a seguinte, nessa Estrada Real existiam pontos de apoio. Aproximadamente de 20 em 20 quilômetros existia um ponto de apoio. Então o rei, o imperador, enviava uma mensagem, entregava essa mensagem ao cavaleiro, o cavaleiro percorria 20 quilômetros e essa mensagem então era passada para um outro cavaleiro que percorria mais 20 quilômetros, né? Trocava-se cavaleiro e cavalo. Dessa forma, os caras andavam sempre na velocidade máxima permitida, né? Se tivesse radar, eles iam ser multados a todo momento, né? Então, deixa pra lá. Mas os caras andavam sempre na velocidade máxima a todo momento. Com isso, esse trajeto, então, era feito em um curto espaço de tempo. E as mensagens percorriam em todo o Império de forma rápida. Por isso a brincadeira, o primeiro correio da história, né? O primeiro WhatsApp, para ser mais moderno então, né? O cara mandava uma mensagem aqui, rapidamente ela chegava do outro lado. Continuando essas inovações aí de Dario, que não são poucas, vamos para outro trecho aqui, ó. Dario conduziu os persas ao seu ponto máximo, né? E para melhor o império administrar, os sátrapas escolheu. Que historinha que é essa, professor? O que são sátrapas? Já vou explicar. Ainda nas inovações de Dario, percebam aí, né? O cara mandou construir a Estrada Real, que tem relação com os olhos e ouvidos do rei. Beleza. E ele dividiu o império, para facilitar a administração, em satrápias e colocou os sátrapas para administrar as satrápias. Então, o que são satrápias? As províncias. O que são os sátrapas? Os governantes das províncias. Para você entender, seria mais ou menos assim, ó. Eu disse para você que esses carinhas tinham uma política de tolerância. Então, ele chegava para um povo conquistado e virava para o rei e falava assim, ó, do reino conquistado. Take it easy, baby. Que inglês massa, hein? Fera pra caramba. Então, take it easy, baby. Fique tranquilo, calma, você vai continuar levando a sua vidinha normal, tranquilo, vai continuar tendo seu status, basta você seguir a cartilha. Siga a cartilha direitinho, me mande os impostos e você vai continuar administrando essa província, né? Que ele chamava de satrápia. Então, esse líder passou a ser o sátrapa. Então, meu povo, satrápias ou satrapias, as províncias, e os sátrapas, os caras que governam essas províncias. Tá claro? Beleza, então. Continuando aí, próxima parte.
Então, vamos à outra parte da paródia, né? A outra parte da paródia, vocês estão vendo aí, foi ele quem criou o Dárico e acabou se eternizando. Bom, o que é o Dárico? O Dárico, meu povinho, é uma moeda. Tá ali, ó, na tela. O Dárico é uma moeda, a primeira moeda internacional da história. Só para você fazer o link, ela corresponde ao que hoje é o euro, né? Lá na zona do euro, que o euro circula entre todos os países que fazem parte lá dessa zona do euro, e aí então é uma moeda internacional. É a mesma coisa que esse carinha fez, só que ó, ele fez isso há muito tempo. Mas não acabou por aí não. Dario ficou na saudade, a Grécia a tentar conquistar. Bom, a Grécia apoiou algumas cidades persas contra o Império Persa. Aí esse Dario foi lá, né, porque ele tinha olhos e ouvidos por todo o reino, então ele chegou rapidamente e conteve essa revolta das cidades persas. Só que aí, meu povo, percebam, começou a rolar uma treta aí, né, entre os gregos e os persas. Na volta para casa, o Dario acabou morrendo de forma misteriosa. A treta começou, mas ele não deu sequência na treta. Quem dá sequência aí foi o cidadãozinho chamado Xerxes. O Xerxes assumiu, lutou, mas para os gregos acabou sucumbindo. E esse evento da história dos persas, então, o que significa sucumbindo antes? Sucumbindo significa desfalecido, sem forças, desanimado. Então esse Xerxes acabou perdendo a guerra, a batalha para esses gregos. Esse momento da história dos persas, galerinha, é chamado de guerras médicas. Mas professor, gregos e persas e guerras médicas, por que médica? Porque, meu povo, os carinhas, os gregos, eles não atualizaram a informação, eles não deram F5 lá no teclado e eles continuavam chamando os persas de Reino da Média. Então, por isso, guerras médicas, a guerra do Reino da Média contra os gregos. E essas guerras médicas são constituídas por um conjunto de batalhas, são várias batalhas. A primeira batalha, a Batalha de Maratona, que os gregos venceram. A segunda batalha, a Batalha das Termópilas, que foi vencida pelos persas. Essa Batalha das Termópilas é aquela retratada no filme 300. O filme 300 não retrata a versão histórica, na real, mas ele pega um fato histórico e cria uma narrativa em cima desse fato histórico. Depois nós ainda temos a terceira batalha, que é a Batalha Marítima, a Batalha de Salamina. E por fim nós temos a Batalha de Plateia, que os gregos venceram. Resumo da ópera. Quem venceu as guerras médicas? Os gregos. Mas importante, os gregos não dominaram os persas. Os gregos impediram os persas de entrarem no território grego. Os persas assinaram um acordo de rendição, falaram, ó, nós não vamos mais incomodar vocês, vamos embora para nossa casinha. Então os caras colocaram o rabinho no meio das pernas e voltaram para o seu território. Então as guerras médicas não representam o fim do Império Persa, podem representar o seu enfraquecimento, mas não é o fim. Esses caras perderam, mas voltaram para o seu território. E assim nós chegamos ao fim da nossa paródia, galerinha. O último trecho da paródia e o refrão é uma revisão de tudo que nós falamos, né? Uou, 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 os Correios mandou organizar. Os Correios fazem referência à Estrada Real, aquela estrada de 2.500 quilômetros. As satrápias para administrar. Satrápias eram as províncias, né? E os sátrapas, os caras que administravam essa província. Uou, 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 o Dárico para comercializar. O Dárico que era mesmo a moeda, a primeira moeda internacional da história. E por fim, contra os gregos não conseguiram guerrear. Eles foram derrotados pelos gregos, né? Voltaram para o seu território. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Falamos sobre os persas, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostou, deixa o seu like, beleza? A paródia serve aí de orientação, de esquema de estudo e espero que ela seja útil para você. Eu sou o professor Valdir Júnior e essa foi mais uma videoaula do História Mal Cantada. Muitíssimo obrigado pela atenção, valeu, fui!